Irmãos, amém? Amém. Glória a Deus, é uma alegria estarmos aqui com os irmãos e também o motivo que estamos aqui, que é a consagração do Daniel ao ministério da palavra. Ser pastor, ser ministro da palavra é uma honra e um privilégio para poucos, não porque merecemos, porque a palavra de Deus diz que Deus escolhe antes que tenhamos feito alguma obra, então não é mérito, é graça pura que Deus dispensa antes. Amém? Então é pela graça de Deus, não pelos nossos méritos, que nós estamos aqui como Convenção Batista para esse ato de consagração ao santo ministério da palavra de Deus. E eu queria que você abrisse sua Bíblia no livro de Hebreus, capítulo 5, a partir do verso 1. A palavra de Deus diz assim: porquanto todo sumo sacerdote, sendo escolhido dentre os homens, é designado para representá-los em questões relacionadas com Deus, a favor da humanidade, ou em algumas versões dos homens, a fim de oferecer tanto dons quanto sacrifícios pelos pecados. Ele é capaz de compadecer-se dos que não têm conhecimento e se desviam, considerando que ele mesmo está rodeado de fraqueza. E por esse motivo deve oferecer sacrifícios pelos pecados, tanto do povo como em seu próprio favor. Ninguém, portanto, toma essa honra para si mesmo, senão quando convocado ou chamado por Deus, como aconteceu com Arão. Amém? Feche os seus olhos. Senhor nosso Deus, em nome de Jesus, Pai, nós oramos a Ti, porque Tu és a nossa vida, nosso Deus e nosso Pai, aquele que nos sondas e que nos conhece, que conheces o nosso deitar e o nosso levantar, e sabes quando nos assentamos e quando nos levantamos. De longe Tu esquadrinhas o nosso ser e sabes que somos pó. Portanto, nessa noite, ministra ao nosso coração e fala as nossas vidas segundo a Tua vontade e segundo o Teu querer, pois é o que Te pedimos, agradecidos desde já, em nome de Jesus. Amém e amém. Esse texto aqui nas Escrituras Sagradas, esse texto tão conhecido, principalmente entre pastores ou em ministrações para pastores. E esse texto ele nos traz algumas verdades, ou pelo menos eu separei aqui 3 coisas que são necessárias na vida de um pastor. E vou começar um pouco de trás para frente do que ele traz. Primeira coisa é que todo pastor ele precisa ter um chamado de Deus. O texto aqui ele diz que ninguém toma essa honra para si, senão aqueles a quem Deus chamou, como é o caso de Arão. Ou seja, não é uma escolha minha, não é uma decisão minha, não é algo que eu quero. Eu posso até querer Deus me chamar, mas no fim das contas a decisão ela é de Deus. É o Senhor quem chama, é o Senhor quem capacita, porque Ele capacita a todos quanto Ele chama. E por isso nós vivemos um tempo onde pastores não conseguem mais pastorear, ou pastoreiam de uma forma que desagrada a Deus, porque consagração hoje, irmãos, virou uma questão de ter números. Eu me lembro que em Brasília, quando eu era pastor em Brasília, eu era co-pastor de uma igreja, e eu tinha um pastor que era um cara de uma visão muito ampla, era um sujeito que tinha uma visão meio louca. Nessa época a igreja tinha em torno de uns 600 membros, e um dia ele resolveu consagrar 10 pastores de uma vez. Desses 10, pelo menos 5 falaram: eu não tenho chamado, eu não tenho jeito para ser pastor. Mas aquelas pessoas eram líderes. E ele falou: não, eu vou consagrar vocês, vocês vão aprender, eu vou ensinar vocês a serem pastores. Sabe o que isso acarretou, irmãos? Em homens que hoje têm um título sobre as costas, o peso de um título pastoral, que nunca exerceram um ministério, e que tudo que eles fizerem vão dizer: ele é pastor. Você recebe o ônus, mas não vai receber o bônus. Pessoas que não têm capacidade, porque nós achamos que ser pastor é conhecer Bíblia,
está longe de ser a primeira coisa a ser conhecer Bíblia. Primeira coisa que um pastor necessita ter é amor por almas, é amor por vidas. Não é uma questão de eu dizer, eu quero, eu tenho capacidade, eu tenho formação teológica. É Deus chamar e Ele te capacitar e Ele mudar o seu coração. Pastores que não conseguem perdoar feridas feitas por ovelhas, penso eu que às vezes, talvez essa pessoa não tenha tido um chamado, porque é algo sobrenatural o amor que Deus coloca no coração de quem realmente foi chamado, irmãos. A pessoa te fere, mas o tempo todo o coração da gente está sendo levado novamente a ser inclinado para aquela pessoa. E se esse coração não fosse dado por Deus, essa capacidade de amar incondicionalmente, porque quando a gente fala sobre amor, na nossa cabeça amor é algo bem simples. Amor, hoje em dia, ele se transformou em muitas coisas, menos naquilo que ele verdadeiramente é. Amor, biblicamente, segundo João nos traz em suas epístolas, é algo que só foi feito por Deus, o amor genuíno, e que Ele deixou para que nós façamos, ou seja, ele tem que ser incondicional. Porque Ele diz que o amor ele não consiste em que nós amamos a Deus, mas em que Deus nos amou, sendo nós pecadores. E Ele está querendo dizer com isso que o amor que nós damos a Deus, ou temos por Deus, é em retribuição ao que Ele fez por nós, ou seja, é uma paga. E o amor genuíno é algo incondicional, quando ninguém fez nada por você, quando a pessoa não fez nenhum favor e você decide amar. Amor, ele não é um sentimento, ele é uma decisão, porque se for sentimento, ninguém pode nos culpar. Ele não poderia sequer ser mandamento, quando a palavra de Deus diz que devemos amar. E ali está como um mandamento, e mandamento só pode ser cumprido se for decisão, ou seja, escolha minha. Eu decido escolher ou não escolher. Sentimento não é assim. Sabe o que é amor? É quando uma pessoa ela te maltrata, mas você decide amar, mas incondicionalmente. Não é porque você quer ela para você, não. Porque a paixão ela é egoísta, ela é egocêntrica. Ela quer a pessoa porque ela acha a pessoa bonita, atraente, que dá prazer para ela, por isso que ela quer. Agora imagine uma pessoa que você não acha atraente nem nada, que te faz mal e você decide, eu vou amar, eu vou fazer o bem. Isso é amor. É esse amor que Deus tem que colocar, e é necessário ter no coração de cada pastor. E você, Daniel, que vai começar sua carreira, meu irmão, porque pastor, ele só se torna pastor depois que as mãos são impostas sobre a cabeça. Eu lembro que antes, isso é bem comum, antes de eu ser consagrado, eu pastor Beto, o pessoal já chama a gente de pastor porque a gente prega. E muita gente ele já toma o título dessa forma. Tem uns que abrem um trabalho ali, alugam a sala, abrem um trabalho, nunca foi consagrado, aí as pessoas vão chegando e chamam ele de pastor, ele nem se consagra mais. Ele nem aceita mais aquilo, e outros estão comprando o título. Teve uma faculdade aí, eu não sei se tiver alguém que estuda nela, só lamento para você. Faculdade chamada Faculdade Gospel. Se bobear é a maior que está tendo no Brasil. Ela fez uma promoção e jogou na internet. Eu liguei, eu falei, não, isso aqui não pode ser, porque estava assim, seja apóstolo, bispo, pastor ou diácono. E colocaram aquilo na internet anunciando, como anúncio. Eu fiquei curioso, falei, não, isso aqui deve ser brincadeira. Liguei lá, prefixo 31, Minas Gerais. Liguei, uma secretária muito educada atendeu. Falou Faculdade Gospel, boa tarde. Eu falei, boa tarde, me diz uma coisa, vocês estão aí anunciando aí consagração de apóstolos, bispos, pastores, presbíteros, diáconos? Ela falou, nós vamos fazer. Ano passado nós fizemos uma consagração com mais de 2.000 pastores do Brasil inteiro. Eu falei, como é que é isso? Ela falou, não, você paga uma taxa, você é aluno? Eu falei, não. Ela falou, se não é aluno é R$1.000, isso em 2010. E eu falei, para aluno é 600. Aí eu falei, tá aí a questão vou botar aqui cargo, ou do ministério, se era apóstolo, se era pastor, diácono. Ela falou, aí você escolhe.
Irmãos, sem informação nenhuma, porque não era... Eu falei, quem é que necessita? Ela falou, é só você pagar a taxa e vir para ser consagrado. Não precisa a autorização do seu pastor, a aprovação da sua igreja, é só você querer ter 600 reais, irmãos. Aonde é que você vai se formar ou ser consagrado por 600 reais? Qualquer faculdade meia boca, aí você paga R$1.000 por mês para ficar 4 anos dentro de uma faculdade. E essas pessoas acabam recebendo um título sem terem sequer um chamado da parte de Deus. Mas Paulo, quando nos fala disso, ele diz assim: mas quando aprouve a Deus, que desde o ventre de minha mãe me separou e me chamou pela sua graça. Em outro texto ele ainda diz assim: Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para apóstolo, separado para o Evangelho de Deus. Romanos 1. É Deus que dá um chamado, é Deus que dispensa essa graça sobre nós. E você vê, ele diz aqui, ele usa desde o ventre da minha mãe, não tinha feito obra nenhuma. Então é um chamado de Deus e não é por mérito. Não é porque o Daniel, não, o Daniel está sendo porque ele é filho do pastor Fernando, eu duvido se ele não fosse. Ele está sendo porque ele aprendeu a Bíblia e ele prega bem, então ele está sendo consagrado. A primeira pergunta que nós fizemos para o Daniel quando a gente veio aqui examinar, fazer o exame teológico dele foi: você tem um chamado de Deus? Você tem convicção do seu chamado da parte de Deus? Porque se ele falasse não, a gente falou: então filho, vai fazer outra coisa na igreja, vai ajudar seu pai, vai cantar no louvor, tocar. Porque ser pastor é um chamado da parte de Deus para as nossas vidas. Segunda coisa que o texto aqui ele nos traz, que um pastor precisa ter disposição para servir as pessoas. Olha o que diz o verso 1 aí: porquanto todo sumo sacerdote, sendo escolhido dentre os homens, é designado para representá-los em questões relacionadas com Deus, a favor dos homens, a fim de oferecer tanto dons quanto sacrifícios pelos pecados. Deus, ele nos deu uma missão: servir as pessoas. Deus não chama pastores para nós nos impormos sobre as pessoas. Deus não chamou pastores para nós mandarmos nas pessoas. Aliás, o texto que o pastor Fernando leu no início é muito propício para esse momento. É muito propício para esse momento, porque ele traz algo fundamental para nós como homens de Deus, como pastores que fomos chamados por Deus entendermos. Porque ele diz assim: suplico portanto aos presbíteros que há entre vós, eu que sou também presbítero como eles, testemunho ocular dos sofrimentos de Cristo e certamente co-participante da glória que há de ser plenamente revelada, pastoreai o rebanho de Deus que está sob vosso cuidado. Primeiro aqui, o rebanho é de quem? De Deus, mas está sobre nosso cuidado, não por constrangimento, mas voluntariamente, como Deus quer, nem por sorte da ganância, mas de boa vontade. Não é porque você foi constrangido ou constrangeu alguém. Não é porque alguém te impôs naquele cargo e disse que você tinha que ser, ou porque você se autodenominou e disse: eu sou e me impõe sobre vocês. E também não é por ganância. Irmãos, nós somos a geração dos pastores gananciosos. A geração que você vai enfrentar, Daniel, é de pastores que trabalham por dinheiro. Infelizmente a gente fala isso com tristeza. Pastores que estão pensando em quanto eu posso embolsar na igreja, né? Já virou um lema na internet vergonhoso para nós, que diz: pequenas igrejas, grandes negócios. Porque muitos homens se corromperam, porque muitos homens se venderam. E eu dou graças a Deus porque eu conheço os pastores da
da nossa convenção, todos eles, que são homens sérios, a não ser que tenha algum que disfarça muito bem, mas não tem nenhum rico. Na verdade, tem muitos passando dificuldade, né, pastor Paulo? Se não recebesse a ajuda da convenção, não sobreviveria. Homens capacitados para trabalhar, ganhando muito mais aí fora, mas que deram a vida para o Senhor e falaram: eu vou enfrentar esse ministério. Meu irmão, e só sabe o que é pastorear quem é pastor. É um ministério árduo, é um ministério difícil. Pastor Elcio, quando chegou aqui, sentou ali perto da gente e disse: olha, o bom é ser co-pastor. É verdade. O co-pastor, ele só passa o remédio nas feridas, mas o pastor, ele leva as pancadas. Daniel vai começar como um co-pastor, daqui a pouco o pastor Fernando vai dizer: vem agora para frente para você levar as pancadas, que eu vou só passar o remédio nas feridas. Porque é um ministério difícil, irmãos, um ministério incompreendido, um ministério realmente que, se não houver algo de Deus sobre a pessoa, ele não consegue pastorear. Então não seja por dinheiro, meu irmão, não seja por constrangimento, não seja por poder, não seja por nada do que você venha a receber. Seja pelo chamado de Deus, como um ato de gratidão pela tua salvação, pela tua vida. Essas vidas como Deus amou a sua vida, dando a vida por ela. Pastor, mas eles falam mal de mim. Tem problema não, vamos falar mesmo. Eu não conheço um pastor que não tem quem fala. Tem pastor que ele também ele quer matar as ovelhas. A Bíblia diz: irai-vos, mas não pequeis. O que é uma ira sem pecar, irmãos? Eu vou contar uma história que aconteceu comigo. Eu vinha subindo aquela 282 ali perto de Alfredo Wagner, aí tem umas bancas de queijo, vende queijo, feijão, essas coisas que o pessoal produz, salame. E eu parei e comprei um queijo e um feijão. O cara empacotou o queijo, eu fui escolher o feijão, ele colocou o queijo no balcão e depois, quando eu paguei, ele me entregou só o feijão e esqueceu de me dar o queijo. Coloquei na mala e fui embora. Nessa época eu estava trabalhando em Lages, na Procuradoria da República em Lages, mas já pastoreando em Florianópolis. E eu vinha toda segunda para Lages, voltava toda sexta para Florianópolis até que minha remoção saísse. Quando eu vi que o queijo não veio, eu falei: semana que vem eu passo lá, aviso ele, pego o queijo de volta. Passei lá e falei: moço, o senhor lembra que eu passei aqui semana passada, comprei um queijo e um feijão? O senhor só me entregou o feijão, porque o senhor colocou o queijo no balcão e não me deu. Ele olhou para mim e falou: não estou lembrado não. Bom, o queijo custa R$9 na época, R$10 hoje parece. Pô, eu ia parar meu carro num lugar para mentir por R$10. A pessoa, se tivesse um pingo de raciocínio, ia dizer: pô, o cliente não está mentindo. E outra, ele achou aquele queijo, ia ficar um queijo embalado como? Aí ele não me deu outro queijo. Aí a ira, o homem carnal, ele se manifesta, ele está ali escondido. Você pensa que ele foi embora, mas ele está bem ali escondidinho. Como Paulo diz: aquilo que eu não quero, isso faço. O que eu não quero, e isso não faço. Aquilo que eu quero. Porque já não sou mais um pecado que habita em mim. E eu fiquei irado no dia. Eu entrei dentro do carro, liguei o carro e eu fui ali 5 minutos pensando. O que é que eu pensava? Eu pensei: se eu não fosse pastor, eu ia amarrar uma corda escondido desse cara. Nessa a barraquinha dele devia dar uns 2,5 por 2,5. Eu ia amarrar uma corda nessa barraquinha. Isso tudo passou na minha cabeça numa fração de segundo. E eu ia amarrar atrás desse carro no reboque. E eu ia acelerar esse carro. E eu ia puxar, ia derrubar queijo. Esse cara ia sair doido correndo atrás de queijo, feijão, alho e salame para todo lado. 5 minutos pelo menos eu fiquei nessa minha vingança. Eu vi os queijos rolando, eu vi o feijão explodindo. Aquilo tudo, irmãos, eu não estou aqui exagerando nada, não. Passava aquilo na minha cabeça como um filme. E em 5 minutos minha ira passou. Aí eu disse: oh Deus, me perdoe. Tem misericórdia de mim. Tem misericórdia de mim. Porque isso passa em nós. Então há momentos que nós nos estressamos com as ovelhas, mas tem que haver amor em nós para sempre dar lugar ao perdão e você entender que aquela pessoa é falha e que Deus te colocou para cuidar delas, porque o rebanho é do Senhor.
nós estamos cuidando de um rebanho que não é nosso. Nós não somos pastores da igreja, nós estamos pastoreando a igreja. As ovelhas não são nossas, as ovelhas são do Senhor e estão aos nossos cuidados como pastores que somos. Um texto aqui que Paulo nos coloca a respeito disso, e eu separei aqui os textos das epístolas pastorais, principalmente Timóteo, 1 e 2, um deles diz assim: que pregues a palavra, instes a tempo e fora de tempo, redarguas, repreendas, exortes com toda longanimidade e doutrina. Em 1 Timóteo 2,1 diz assim: admoestos, pois, antes de tudo, que se façam súplicas, orações, intercessões e ações de graças por todos os homens. E em outro texto, 4,3 de 1 Timóteo também, ele diz: persiste em ler, exortar, ensinar, até que eu vá. Você vê que todos esses textos são o que ele tenta nos trazer ali no versículo onde Deus nos colocou para falarmos ou cuidarmos dos homens a respeito das coisas de Deus. Ele nos chamou, nos capacitou para isso, para ensinarmos, para orarmos pelo rebanho que nos é confiado, para cuidarmos dele, de maneira que o rebanho se mantenha firme em Deus. Então esse é o papel de um pastor. Esse é o papel de quem realmente entende para que foi chamado em Deus, para a obra de Deus. Não foi para que enriquecêssemos em Deus, não foi para termos sucesso, porque hoje a palavra mais frequente dentro das igrejas é ministérios de sucesso, pastores de sucesso. O que tem de livro com esse nome sucesso? E quando nós tivermos sucesso, entenda que será o nosso fracasso, porque importa que ele cresça e que eu diminua. Então, meu irmão, evite colocar a sua foto na igreja. A igreja não é sua, a igreja é de Deus. Amém? Importa que ele cresça e que eu diminua. Bota até a foto de Jesus. O ruim não dá para tirar, né? Os fotógrafos não tem a foto de Jesus. O pessoal fez uma aí de um americano de olho azul e cabeludo, mas não é Jesus, né? Então vê lá como é que você faz, coloca o nome de Jesus, esta igreja é de Jesus, mas sua foto não faça isso. Você corre um risco de se corromper, e ser um pastor em adultério com a noiva do outro. Amém? E terceira coisa que ele fala, e última, eu quero aqui ler o texto aqui, é que um pastor ele precisa ter um coração compassivo, e ele aqui fala isso no versículo 2. Ele é capaz de compadecer-se dos que não têm conhecimento e se desviam, considerando que ele mesmo está rodeado de fraquezas. Por que nós nos compadecemos? Ora, Jesus ele é sumo sacerdote e ele só pode se compadecer de nós porque ele passou pelas mesmas lutas que nós. Por isso que diz que nós não temos um sumo sacerdote que não possa se compadecer de nós, pois assim como nós, ele também padeceu as mesmas coisas. Então o pastor ele precisa ter um coração compassivo, ele precisa saber se colocar no lugar. O que tem de crente legalista, que quando o irmão peca é o primeiro a apontar o dedo, é o primeiro a dizer se aí tem que ser afastado, é o primeiro a dizer se aí tem que ser banido da igreja. Ora, meu irmão, se você não tem pecado, atire a primeira pedra. Se você não tem falha, atire a primeira pedra. Ora, quem eram as pessoas mais justas? Segundo as escrituras, não eram os fariseus, não eram aqueles que humanamente não falhavam, mas que estavam cheios de pecado. Homens que são chamados de víboras, onde Jesus diz que eles são filhos do diabo, porque se você não tem compaixão no coração, você não entendeu o que foi feito por você. Por acaso a sua ida para o céu é por seu mérito? Ou é pela graça que nós somos salvos? Isso me faz lembrar a parábola daquele homem que devia uma grande fortuna ao seu senhor, e o rei mandou chamar ele e disse para ele pagar, e ele disse: tem paciência comigo, que tudo eu te pagarei. E o rei se compadeceu dele e perdoou aquela dívida imensa, uma dívida imensurável, uma dívida que era tamanha que não havia condição sequer dele poder pagar aquilo.
E ele sai dali feliz da vida por ter sido perdoado. Porque a dívida naquela época, irmãos, que foi, era de 30 mil, se não me engano, 30 mil quilos de ouro que ele devia. Ele não poderia, em hipótese alguma, pagar aquilo. E ele sai, daqui a pouco, o servo dele vem até ele, ou ele encontra esse servo, e ele diz: olha, paga o que você me deve. E ele, assim como ele diz: tem compaixão de mim, que eu te pagarei. E ele ali devia uma dívida mínima, irrisória, algumas diárias de serviço, e ele manda prender ele. Às vezes nós agimos da mesma maneira. Fomos perdoados de tudo que cometemos contra Deus, de todos os nossos pecados, sejam passados, sejam futuros. A dívida já foi paga e, no entanto, queremos condenar as pessoas apontando o dedo, dizendo: ele não é digno. Qual de nós aqui somos dignos do céu? Qual de nós aqui podemos dizer que temos ou que vamos para o céu por nossos méritos? Tudo é graça, tudo foi nos dado por Deus. Então, muito mais nós como pastores, Daniel, precisamos entender isso, meu irmão. Quando alguém pecar, que a sua atitude seja de estender a mão. O pastor ele já errou 6 vezes, estenda a 7ª, mas ele errou 17, estenda a 18. Não cabe a nós julgar. Quem é o Senhor dele é Deus. É Deus que vai decidir. Nós podemos disciplinar, nós podemos corrigir, nós podemos acompanhar, podemos repreender, mas nunca condenar. Estenda sempre a mão. Diga: meu irmão, se eu tiver que ser alguma coisa, eu vou ser o instrumento de Deus para te levantar, para te ajudar. E por isso que o texto traz aqui justamente essa questão. Quando ele fala do compadecer, ele é capaz de compadecer-se dos que não têm conhecimento e se desviam, considerando que ele mesmo está rodeado de fraquezas, porque os sacrifícios eram feitos primeiramente pelo sacerdote, para ele próprio, ou por ele próprio, para depois ele fazer pelo povo. Então que haja isso em nós, os pastores que aqui estão, aqueles que um dia vierem a ser pastores, e a você, que haja isso no seu coração, meu irmão. Deus te chamou não foi por seu mérito, mas te chamou porque Ele quis, para você fazer uma obra. Então sirva ao rebanho que Deus colocou na sua vida, aprenda a se compadecer dele e viver no centro da vontade de Deus. E finalizo só lendo os textos que Paulo nos deixa em Hebreus 4,15, onde ele diz: porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém um que como nós em tudo foi tentado, mas sem pecado. Marcos 6,34 também diz: e Jesus saindo viu uma grande multidão e teve compaixão deles, porque eram como ovelhas que não têm pastor, e começou a ensinar-lhes muitas coisas. E vendo as multidões, Mateus 9,36, e vendo as multidões, teve grande compaixão delas, porque andavam cansadas e desgarradas, como ovelhas que não têm pastor. Essa compaixão de Jesus seja a mesma nossa, de um pastor que é verdadeiro e que dá um exemplo genuíno, que nunca dispensou suas ovelhas com fome, que nunca deixou que suas ovelhas fossem embora sem serem alimentadas. E por isso que naquele texto de Marcos, se não me engano eu, ali na multiplicação dos pães, os discípulos dizem: Senhor, dispensa. Jesus diz: eu tenho compaixão da multidão, porque ela está há muitos dias conosco e não tem o que comer. Os discípulos dizem: dispensa eles, manda eles irem lá no Angelone comprar comida para comer, manda eles irem para as suas cidades se alimentarem. Jesus diz: não, o que vocês têm aí? Eles falam: nós temos somente 5 pães e 2 peixinhos. Isso aqui, o que é isso para tanta... Olha o que eles falam, irmãos, preste atenção. O que é isso aqui para tanta gente? Porque nós somos 12, mais o Senhor 13. Dividir 5 peixes, já vamos ter que dividir alguns em 3. 2 pães, vamos ter que picar aqui esse negócio todo. Então dispensa eles. Jesus diz: não, faz o seguinte, manda sentar aí todo mundo aí de 50 e 50. E Jesus ora e diz: agora vocês vão alimentar eles. E eu fico pensando naquela situação, irmãos. Tenta pensar
como se fosse você. Se fosse eu, não sei, você talvez seja mais educado do que eu. Se eu tivesse com fome, porque ali estava todo mundo com fome, não era só a multidão. Fôssemos 12 pastores, e conhecendo os pastores hoje, todo mundo come muito, né? Dizem que um padre come por 7 homens, e um pastor come por 7 padres. Porque o padre ainda bebe o vinho, o pastor não bebe. Então imagina 12 apóstolos com fome, distribuindo aquele pão. Irmãos, eu não sei se aquelas roupas da época tinham bolso. Eu garanto que ali aquele pessoal escondeu um pedaço de pão. Vou garantir o meu. Igual os irmãos na igreja. Você nunca viu isso não, né? Os irmãos lá escondendo pratinho de salgado, dizendo: opa, esse monte de gente aí, gente, esconde uns pra gente logo aí, os refri, os salgado, porque senão a multidão come. Então aqui eu tenho para mim que Jesus ali estava dando uma lição. Eles devem ter escondido cada um seu pedacinho de peixe, de pão ali nos seus alforjes, ali dizer: ó, garanto o nosso aí que meu amigo, Jesus pirou, 50 aqui com esses 5 pães, não dá nem para esses 50. Eles distribuíram e Jesus diz: agora vocês vão recolher o que sobrou. Pensa o que passa na cabeça. Você nunca viu milagre daquele jeito, a pessoa manda distribuir 5 peixes e 2 pães, parece que é coisa simples. Agora vão recolher o que sobra, irmãos. Como é que era cortado aquele pedaço? Na unha? E eles voltam com quantos cestos? 12, né? De certo autor disse: um para cada incrédulo, né? Pedro, Tiago, João, cada um. Aí Jesus deve ter olhado para eles: agora vocês vão comer esse cesto tudinho. Inclusive pega esse pedaço que vocês colocaram no bolso e soma com eles aí. Vocês acham? O que Jesus nos ensina ali? Que nós servimos a Deus, alimentamos a multidão, aqueles que não conhecem a Deus, e Deus nos alimenta. A multidão depende de nós, mas nós dependemos de Deus. Amém? Então fique isso no seu coração, meu irmão, mas principalmente no seu, meu irmão, porque você vai ser responsável por alimentar a multidão. Amém? E descanse em Deus, que Deus sustenta você. Amém? Ele sabe que você necessita dessas coisas. Amém? Glória ao nosso Deus. Eu queria que você se colocasse em pé nesse momento. Nem feche os seus olhos, eu quero fazer uma oração. Senhor nosso Deus, em nome de Jesus, nós oramos a Ti, Pai. Declaramos que Tu és a nossa vida, nosso refúgio e fortaleza, Senhor. E queremos que o Senhor, dia após dia, continue a levantar pastores segundo o Teu coração. Ó Deus, em meio ao mundo onde a corrupção tem tomado de conta das igrejas, tem tomado de conta, Deus Pai, dos ministros da Tua palavra, homens que têm se vendido, pessoas que têm negociado princípios, ó Deus, por pratos de lentilha, Senhor. Que o Senhor levante homens fiéis, que a vida do Daniel seja uma vida de fidelidade ao Senhor. E assim como ele, o Senhor continue levantando outros que não negociam princípios de santidade, que mesmo que sejamos falhos, Senhor, tenhamos um caráter santo, forjado pelo Teu Espírito em nossas vidas, pois é o que oramos agradecidos desde já. Em nome de Jesus. Amém.